Dia de paredão e hoje ainda já vai ter formação de outro paredão e prova do Isso que eu líder, né? gosto. Enquanto não chega o programa, a gente tá aqui pra trazer pra vocês os últimos acontecimentos. Pra você que não assistiu, a gente teve aí um último vídeo onde a gente falou muito sobre a briga dessa madrugada, dessa noite anterior, entre Davi e Matheus, esse racha nos desentendimento. fadas, né? Exatamente, se você não assistiu, depois dá uma olhada nesse vídeo. E agora a gente vai falar então quais foram os desdobramentos que aconteceram nessa tarde, nessa noite, nessa manhã de domingo aí, além de olhar as enquetes, já que hoje também tem eliminação. É bom vocês estarem por dentro, confere lá o videozinho, Exatamente. porque isso teve desdobramento hoje à tarde e ainda vai ter mais, Eu tá? também acho. Eu acho que isso vai repercutir ainda. Também acho. Então se você gosta de BBB 24, gosta de reality, de fofoquinha, meu nome é Filipinho. E eu sou a Voz do Além, prazer. Vai ser um prazer receber você aqui. Deixa seu like, deixa seu comentário. Por favor. Se inscreva se é a sua primeira vez e a gente vai amar ter você aqui na família Vale a Pena. Vamos então logo pra enquete? Vamos. A gente tem Beatriz, tem Fernanda e tem Giovana, num paredão aí que tem sido uma grande incógnita. Em que sentido? Apesar da Fernanda liderar as pesquisas, né, pra ser eliminada hoje, todo mundo tem uma expectativa aí, algumas pessoas, de que talvez... Todo mundo não, algumas pessoas. Algumas pessoas, que talvez aconteça uma reviravolta. Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que Fernanda vai ser eliminada. Eu acho que ela vai ser eliminada, mas eu não acho 100%, sabe? Eu acho, na minha confiança tá 80%. E não é uma expectativa no sentido de torcida. Por conta principalmente do que aconteceu no último paredão de Denisiane e Fernanda. Isso. Em que a Fernanda fica, mesmo as enquetes todas apontando que a Denisiane era a pessoa que ia ficar e a Fernanda era a pessoa que ia sair. Hoje, por exemplo, na nossa enquete, com mais de 63 mil votos, aliás, se você não votou, tá aqui na aba comunidade. 63 mil, cara! Exatamente. Que lindo. Obrigado aí a quem votou e também deixou seu like. A Fernanda tá saindo com 64%, enquanto a Giovana tá com 29% e a Beatriz tá com 7%. Então você vê aí que a Fernanda tá com mais do que o dobro. Né? Ela subiu. Exatamente, subiu. Mais que o dobro, então, da própria... do segundo lugar, que é a Giovana. Então a gente vê que a Beatriz tá pouquíssimo ameaçada a sair. Beatriz que teve um aumento em determinado tempo aí de pesquisa. Ela tava em torno de 7%, depois ela subiu pra 17%, lembra? Sim. E agora até na pesquisa da UOL, a Beatriz caiu um pouco. Ela tava com 17%, agora tá com 13%. Giovana com 22% e Fernanda com 64%. Parece que bastante dos votos da Giovana ali, umas 5, 6%, foram pra Fernanda de novo, né? A UOL, que é uma enquete que é muito assim antiga, né? Acompanha desde o primeiro Big Brother. Desde o tempo do Orkut. É verdade. Não é? As pessoas acompanham muito. E também tem o Votalhada. Votalhada que faz aí a média de enquetes ponderada entre sites, Telegram, Twitter e YouTube. E a Fernanda também sai com 61,23%, Giovana com 30,32% e Beatriz com 8,47%. Eu até lembrei num vídeo aqui atrás que foi as porcentagens ali, ó. Ali onde tá vermelhinho pra Giovana representa o Twitter e o Telegram, né? Sim. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Denisiane. Por isso que eu ainda não tô colocando 100% da minha confiança. Entendi. De que ela vai sair. Mas a gente vê que a Fernanda ganha um aumento de porcentagem, ó. Sim, se você acompanha aqui ao longo dos dias, desde a formação do paredão, ela foi de 53%, chegou aí pra 60% e aumentou pra 61%. Então existe essa tendência aí de um aumento de porcentagem. Claro que as pesquisas não são a votação oficial, mas elas de alguma forma dão um norte aí do que deve acontecer nessa noite. Sim. A gente vai acompanhar, inclusive, você pode dormir, porque a gente sabe que paredão no domingo é tarde. E hoje vai ser mais tarde ainda, né? Porque tem muita coisa pra acontecer. É depois do Fantástico, então vai ter eliminação, vai ter prova do líder e também uma nova formação de paredão. Mas a gente grava um vídeo assim que o programa acabar e você pode acordar na segunda-feira e contar com a gente, fechou? Isso. Hoje, então, a gente teve aí logo pela manhã uma conversa entre Matheus e Davi. Ainda tava com a cara amassada, né? Eles que acordaram e depois de tudo que aconteceu ontem, né? O Davi até falou em alguns momentos que ele não queria conversar com o Matheus, mas quando tá aí perto do final deles irem dormir na madrugada, ele avisa o Matheus que gostaria de conversar. Essa conversa acontece. O Davi chama o Matheus pra conversar e fala sobre as palavras que ele não gostou. É muito daquilo que a gente comentou em relação ao que tinha acontecido
acontecido. O Davi pegou muito as palavras que o Mateus falou sobre desrespeitoso, sobre você querer estar sempre certo. Ele pega essas palavras ou frases e leva de uma forma muito literal. Sim, enquanto o muito ao pé da Mateus letra, né? estava falando dentro de contextos, se expressando aí de uma forma mais informal. Sim. E é justamente isso que eles vão conversar. O Mateus, inclusive, ele chega a falar isso pro Davi, que o Davi acaba pegando e levando pra um tom mais literal. Ele fala assim, sim, eu pontuei, mas não é num sentido literal. É que às vezes tu, pelo tom da conversa, levou pra um tom que eu não queria chegar. Falando aí sobre a questão do desrespeitoso e sobre todas as outras coisas, né? O Davi, ele fala pro Mateus o seguinte, é que eu vejo que você vem utilizando essa palavra desrespeitoso várias vezes. Isso pode passar uma imagem de que eu sou desrespeitoso com as pessoas, eu acho que deveria tomar cuidado com isso. A gente também comentou sobre isso no vídeo. O quanto pro Davi, além de ser literal, ele também parece que tem uma preocupação do quanto essa palavra pode encaixar nele. Principalmente por conta dessas dinâmicas do Sincerão, em que as pessoas têm que ser resumidas em uma palavra. Sim, né? Aquela coisa a gente também citou que alguma coisa que ele pode estar pensando, tipo, o que o público tá pensando depois daquela situação lá com a Fernanda. Pode ser uma coisa que esteja passando na cabeça dele, Exatamente. né? Então ele se preocupa muito como essa palavra pode acabar fazendo com que o público pense dele. Sim. E aí o Mateus diz pra ele assim, tu levou o desrespeitoso no sentido literal da palavra. Tanto que eu expliquei lá no quarto, numa boa. Eu sei que a gente já tava envolvendo outro assunto ali. Eu gosto de resolver as coisas. Aquele negócio da Isabelle e você foi resolvido. Era um assunto tão pequeno que eu queria deixar claro ali. Faz o Davi aí, fazendo favor. No meu ponto de vista, eu te observei desde que você me chamou pra conversar. Eu fiquei pegando no ponto. Se era um assunto que envolvia Isabelle, poderia querer conversar só comigo? Se a gente era um grupo, tinha que ter chamado nós dois pra conversar. Aí o Mateus diz... ele fala assim, mas era um assunto pequeno e a gente podia resolver ali. Se te falei isso aí, desrespeitoso, as palavras têm um peso e te peço desculpas. Eu te pedi desculpas ali. Eu não falei, cara, tu é desrespeitoso a nível de não sei o que, papapá. Suas atitudes são desrespeitosas. Aí o Davi fala, toda palavra tem um peso. Por exemplo, eu briguei com um Bin e chamei ele de traidor. Eu tenho que me comprometer com o que eu falei pra ele. Eu sei o que eu tô falando e tô argumentando. Então o Davi também, que é uma pessoa que sempre acaba utilizando, pegando as palavras, né? A gente até vê que às vezes acontece uma briga, ele pega aquilo e depois ele vai atrás pra tentar resolver. Sim. E é isso que ele tenta falar pro Mateus, que pra ele, né, ele sempre traz que é um jogo de comprometimento. Sim. E que essas colocações têm sim um peso. E aí o Davi, inclusive, fala o que ele tinha comentado com a Isabelle, que pode ser que o Mateus utilize esse desrespeitoso quando chegar no top 5 como uma justificativa pra votar no próprio Davi. Lá no finalzão do programa, né? Aí o Davi fala assim... Aqui é um jogo, eu jogo com a razão. Aqui é um jogo de comprometimento. Quando chegar no top 5, eu tava falando com a Isabelle. Eu vou ter que votar na Alane e na Bia. Eu tenho uma lista de jogo. Aí esse cara tá me chamando de desrespeitoso, vai chegar lá na frente e ele vai usar esse argumento contra mim. Não, jamais, diz o Mateus. Aí o Davi fala, na minha cabeça você não pode ter maldade, mas eu tenho. Aqui é um jogo que a gente precisa ter maldade. E aqui é um jogo que vale um prêmio que pode mudar na sua vida. E aí eles ficam muito tempo conversando sobre isso. O Mateus pede que o Davi vire a chave, que ele não pense que ele vai usar essa pauta pra votar nele, porque ele não vai usar. E aí o Davi fala que mesmo se ele usar, ele tem argumento pra se defender. Aí o Mateus fala, eu sei disso, mas se chegar no top 5 não vai ser essa maneira que eu vou falar sobre você e tudo mais. Esse assunto ele continua durante um tempo, até que os dois fazem ali as pazes e aparentemente tá tudo certo. Sim. E resolvem ali meio que obrigados porque é a hora que a voz chama pra poder ir pro almoço, né? Porque o Mateus é o anjo e tinha horário do almoço do anjo. Sim. Eu quero ver como eles vão lidar com essa situação. Se ela foi resolvida realmente, ou se é uma situação que vai retornar em outras possíveis desavenças de convivência. Porque o que a gente vê muito com todo mundo que tá ali dentro da casa é que eles estão muito estressados e esse estresse do confinamento, da convivência e de tudo mais, faz com que as pessoas, quando elas vão falar sobre algo do presente, elas
elas ainda peguem exemplos do passado pra poder justificar, só que fica muito parecendo que aquilo não tá resolvido. Sim. E acaba trazendo à tona coisas que às vezes não precisavam ser ditas, né? Eu acho que não vai ser resolvido. Eu acho que pode eles pesar em podem algum até momento. conversar um com o outro, seguir o jogo no máximo normalmente que puder, mas isso daí vai voltar. A gente vai ver voltar. daqui a pouco que eles já estão combinando votos, o grupo Fadas de novo. Então, assim, aparentemente tá tudo bem, mas eu falo mais sobre a amizade dos dois. Quero ver como que isso vai se dar, né? O Matheus, que teve então o almoço do anjo, almoço que foi junto com a Beatriz e a Alane, ele ficou bastante emocionado, apareceu o cavalo dele, ele chorou muito, né? Na hora que a gente viu, a gente até comentou que lembrava muito, lembra o César Black? Eu acho que o César Black era do BBB passado. Foi. Que quando ele viu o cachorrinho dele, ele também ficou bastante emocionado, né? Com a mãe dele ele não chorou, com o pai dele ele não chorou, mas quando apareceu o cachorro ele chorou. E eu não julgo não, vai, viu, gente? Porque só quem tem um animal de estimação, assim, de convivência, sabe o quanto a gente tem um amor, né? Sim, o quanto diferente, essa troca né? é muito gostosa, né? Diferente. E então o Matheus tem ali uma conversa com a Alane e com a Beatriz durante o almoço sobre o que aconteceu aí, sobre essa conversa que ele teve com o Matheus, com o Davi. Aí a Beatriz disse que ficou feliz de saber que eles tinham se resolvido, porque ela tava muito angustiada. A Alane também falou, eu também, vocês são muito amigos, vocês se amam muito. E aí a Beatriz fala, igual eu falo, a gente já passou quase 100 dias aqui, o pior a gente já passou, agora a gente tá no finalmente. 2 amigos não são adversários. Com adversário sim a gente vai até o fim, mas com amigo não. A gente tem que se unir, tem que se ajudar e se apoiar. E aí o Matheus fala, é que eu entendo o receio dele do peso das palavras aqui, mas em nenhum momento a minha intenção foi dizer, o Davi é um cara que é desrespeitador e que não sei o quê. E aí então a Alane diz, inclusive, que mesmo que algum adversário chegue e fale isso, que é uma coisa ou que é outra, o público, com tudo que já aconteceu no programa, já conhece o Matheus, já conhece o Davi, já conhece cada um ali dentro. E aí o Matheus fala, eu vejo que o temperamento dele, do Davi, é tipo assim, reativo, no sentido de, tu falou alguma coisa pra ele e ele fica assim, eu tô no jogo aqui. Ele fala isso, eu sou razão, eu sou do jogo, eu tenho que mostrar que eu estou me posicionando em qualquer coisa. Qualquer pessoa que falar que é alguma coisa pra mim, eu vou, se eu vi que tem que falar, eu vou falar. Eu vejo muito isso também, só que eu também vejo que em determinadas situações não tem necessidade de você se alterar. Então você percebe aí que, mais uma vez, os dois chegam a um acordo, o Matheus percebe, assim como o Davi, que apesar deles se entenderem, eles têm personalidades muito diferentes também para lidar com o jogo, né? Não só sobre a convivência. E é isso que faz, de alguma forma, também ter esse desentendimento na comunicação. Hoje a Pitel tava ali, junto com o Bin, com a Giovana e o Lucas, quando ela tem uma análise sobre o grupo Fada, entendendo que a Beatriz é o grande elo entre eles. Ela fala assim, aí temos a menina Beatriz. Por exemplo, se algum dos dois, Alane e Matheus, receber o líder, menina Beatriz não vai pro paredão. Já está garantida na prova de resistência, porque ela é boa de resistência, né? E se o Davi ou a Isabelle ganharem, a menina Beatriz também não vai mandar a Alane, vai mandar a Alane ou Matheus. Então, menina Beatriz vai embora pra prova de resistência. Então, ela é o elo dos 5. Essa é a visão que o grupo Gnomo aí, pela Pitel, tem. Mas a gente sabe que o Matheus, ele é do pódio do Davi, né? A Beatriz, ela não é o terceiro lugar do Davi. E também não é o terceiro lugar da Isabelle, talvez seja. Talvez seja. Mas assim, o que ela tenta falar aí, de alguma forma, que eu entendo, e dá pra perceber, é que de algum modo a Beatriz acaba unindo eles, né? Ela sempre é essa ponte, ela fez a prova com a Isabelle, se torna mais próxima da Isabelle, a Isabelle se sente mais à vontade de ir pro grupo Fada. Ela é muito próxima de Alane e de Matheus. Eu acho que se o Matheus tiver que escolher entre Alane e Beatriz, ele escolhe Beatriz. Se a Alane tiver que escolher entre Matheus e Beatriz, ela escolhe Beatriz. Só o Davi que não colocaria ela no top 3, se a gente for parar pra pensar. Ao mesmo tempo, você pode ter a leitura de que o Matheus é o elo. Porque o Matheus se aproxima também do Davi, e o Davi traz a Isabelle. Então o Matheus já tava lá no Fadas. Mas o Matheus é o top 5 da Isabelle. Ele se aproxima do Davi.
Eu acho assim, é uma visão interessante pra poder Sim, pensar. é. Coloca aí nos comentários quem você acha que desse grupo fada, dessa formação atual, né? Parece a formação das Paquitas, né? Tinha várias formações. Essa formação New Generation, essa formação atual, quem você acha que é um elo? É a pessoa que ali dentro, se tiver uma votação entre eles, é a pessoa que talvez vai ficar mais tempo dentro do jogo. Coloca aí nos comentários pra gente saber. Interessante Nesse pensar. momento também aí, na cozinha, o Lucas fala sobre a conversa que ele teve ontem com o Matheus na festa. Que ele chama o Matheus, ele fala o quanto a Alana e a Beatriz ficaram assim de olho pra ver o que eles estavam conversando. Aham. E aí a Giovana e o Bin até comentam, ai que bobeira, não tem nada a ver conversar com os outros, o que tem isso, né? Isso na parte da tarde. E agora, um pouco antes da gente vir gravar, também no quarto fada, as meninas, principalmente a Isabela e a Alane, estavam conversando sobre isso também. Sobre o quanto elas querem continuar se comunicando com as pessoas da casa, independente de jogo. Não vão Sim. falar sobre jogo com os gnomos, mas que tem coisas que às vezes elas têm vontade de dizer e que elas se abstêm de dizer por conta dessa regra que eles acabaram criando, né? A gente já comentou aqui algumas vezes que essa regra, ela é meio muito rígida, muito, né? ela é um pouco rígida às vezes, né? De tipo, você não poder, tipo, a vez que a Alane Falou da trocou Giovana. meia dúzia de frases ali com a Giovana por causa de uma coisa, e logo depois ela já ficou assustada de tipo, não, eu não posso conversar nada. Gente, peraí. Ela até fala Pera sobre aí. a festa. Ela fala assim, tocou frevo, deu vontade de falar, Pitel, frevo. Sim. Sabe, essas coisas assim também do tem umas dia a coisas dia. que é só da sociabilidade, né? Exatamente. Vamos aproveitar aí, a gente vai falar agora sobre quem são as pessoas que são o alvo do grupo Fada e quem são as pessoas que o grupo Gnomos conversou e vai colocar para esse próximo paredão que vai ser formado hoje. Mas antes a gente só vai ler as mensagens que vocês mandaram pra gente. Bora. Aliás, se você também quiser mandar sua mensagem, é só apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code ou no comentário fixado tem o link, a gente vai amar receber. Agradecer aqui, ó, Jane Cleide Lima. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Pra você também, Jane. Ela falou, ó, Davi exagera, mas ele sempre foi assim. Só agora que o Matheus se ofendeu pelas interrupções, ambos feito duas crianças. Jane deixando aí a sua opinião sobre o acontecido. Um grande beijo, Jane. Mazieiro, que tá sempre aqui com a gente. Oiê. Povo se importando demais com Bom Dia. Ela falando sobre a Alane e a Beatriz. Lembra no outro vídeo conversar sobre a Fernanda dar ou não dar bom dia? Ah, sim. Ela falando sobre isso, ó. Povo se importando demais com Bom Dia. Saudade do Babu. Respondendo Bom Dia com VTC. Vai tomar. Um palavrão. Eu lembro. Tempo bom que não volta, meu BBB 20. Um beijo, lembro, Mazieiro. E a Luciane Diniz, um beijo, Lu. Falando Feliz Beijo, Páscoa Lu. pra Feliz você Páscoa. também. E perguntando quem a gente quer que ganhe. A gente não tem preferido, não teve ninguém que nos apeteceu o coração nessa edição, Lu. Infelizmente, ninguém me arrematou assim. Mas vamos ver como é que o jogo vai se desenrolar. Eu tô aí pelo entretenimento até o momento. Torcendo pelo último fio dele pra ver se o Boninho não corta. Você ainda vai ter, né? Entendeu? Você Porque o ainda vai Boninho a ter. gente sabe como é que ele tá. É isso. Um beijo. Ela mandou muita luz e amor. E muita luz e Pra amor você pra você também, tá? e pra todos nós, É né? isso. Vamos continuar falando aqui Vamos. sobre essa questão do Grupo Fada. O Grupo Fada se reúne, então, pra ver quem eles vão colocar no paredão. E é dessa maneira que eles definem, ó. Segundo o Grupo Fada, hoje no paredão, o voto vai ser em Lucas e Pitel. Então, até o momento da gravação desse vídeo, já que as nossas opiniões têm 30 minutos de validade, eu não sei quanto tempo tem a validade deles. Mas aparentemente eles vão votar no Lucas e na Pitel. Essa é a prioridade do Grupo Fada. Enquanto isso, no quarto Gnomo, eles definem como prioridade Matheus e Alane. Então, essa é a prioridade, Matheus e Alane. Então, a gente tem aí possibilidade de ir pro paredão Lucas e Pitel, Matheus e Alane. Seriam paredões interessantes. Inclusive, se forem os quatro, né? É um paredão, assim, de pessoas que não são tão favoritas do público. E, ao mesmo tempo, são de dois grupos diferentes. Lucas, Pitel, Matheus e Alane. Não sei como vai ser esse paredão. Se vai ser triplo, se vai ser quádruplo. Porque não sabe se vai ter prova bate-volta, né? Vamos Tem ver isso também. essa dinâmica que vai acontecer no dia de hoje. Na madrugada, a gente viu aí que o pessoal custou dormir depois da festa, né? Sim, foram dormir tarde, né? Foram Muito dormir tarde. E aí teve uma conversa no quarto da líder, da Pitel, com Pitel, Fernanda e Lucas, mas a Pitel acabou assim pegando um pouco no sono e o Lucas estava conversando com ela sobre essa conversa que aconteceu no quarto do líder, falando ali com ela na cozinha. Eu não sei se você estava acordado,
acordada quando a Fernanda estava falando. Ela estava contando das várias coisas entre ela e o Bin. E eu me dei conta de que muito das percepções que as pessoas têm sobre a Fernanda, aí a Pitel logo completa, é por causa dele. E aí eles começam a falar sobre o Bin. Aí o Lucas diz assim, é formada por conta das movimentações que ele faz, do que ele falava sobre ela, inclusive pra mim. Aí a Pitel diz, a gente conversou, ela disse, meu Deus, 80 dias e eu entendi tudo. Depois das conversas que vocês tiveram, ela entendeu. Eu acho que ela também entendeu isso que se forma por causa dele. A brincadeira com a Alane foi porque ele foi dizer sobre perdão. Aí o Buda logo lembra. A Lady também, a parada da Lady também, e a minha também, a minha percepção sobre ela tinha muita influência das nossas conversas. Então você vê aí que nessa madrugada, acabou que a Fernanda, numa conversa com o Lucas, segundo ela percebe que as percepções que as pessoas têm da casa, inclusive de pensar que ela é chefe dos gnomos, tem muito a ver com o que o Bin vai fazendo de movimentação durante o jogo. E essa conversa do Lucas e da Pitel continua na área externa. O Lucas diz assim, talvez essa ideia da Fernanda enquanto chefe do gnomo tenha sido por ele mesmo pro grupo Fada. Talvez ele tenha vendido essa ideia. Era a percepção que eu tinha, porque ele trazia isso pra mim. E aí, a Pitel pergunta o que o Bin falava pro Lucas, e o Lucas fala assim, ele falava pra mim que a Fernanda, ela que dava as cartas, ela que dizia em quem tinha que ir. Falava que ela só estava preocupada em se defender, que ela não estava preocupada. E aí a Pitel vai entendendo tudo que o Lucas tá falando. Sim. E como que chegaram a essa conclusão. Sim. Mas é engraçado que eu lembro de um momento desse no jogo que foi um momento rápido, foi na liderança da Fernanda, que parecia que ela realmente estava fazendo isso. Sim. Quando ela tenta pegar o pessoal ali do puxadinho, lembra? Sim. E leva todo mundo lá pro quarto e organiza meio que a votação ali. Como que o paredão ia se dar, né? Então ela não deixou de fazer isso, pelo menos por um momento, né? E aí a gente tem, então, essa questão de que realmente o Bin fez alguns movimentos também, que podem ter levado essas conversas, né? Sim. Ele que aí se distancia do gnomo, depois ele briga com a Fernanda, ele conversa com algumas pessoas do Fadas. Sim. Pode ter acontecido, mas é interessante também observar o Lucas enfatizando isso muito. O Lucas que é próximo do Bin e também sabe que em algum momento todo mundo vai ter que se votar em si mesmo. Sim. Inclusive, essa dinâmica de hoje a gente não sabe. E se por um acaso o grupo vota no próprio grupo? Quarto contra quarto. O quarto fada tem que escolher alguém do quarto fada pra indicar. Que delícia. E o quarto a gente não sabe. Eu vou amar. Então você percebe que o Bin realmente é o elo mais fraco do gnomo. Sim. Ele é a pessoa que o gnomo aí, o grupo gnomo votaria, né? Já tem tempo já. E aí a Pitel fala, inclusive também nessa parte da tarde com a Fernanda. Lucas estava falando de conversa de vocês ontem, que o olhar dele era através do Bin. Porque, tipo, às vezes o Fadas tem um olhar pra você por conta do Bin. E a Fernanda diz, sim, pode ser. Foi o que eu te falei depois. Tudo pra mim começa a fazer sentido. Parece que o ranço que eles, o grupo Fada, tem de mim, que eu nunca entendi de onde veio, porque eu não me considero uma pessoa ruim, eu posso me ponderar dessa forma sim. Se eu entendesse que eu tenho uma raiva, uma ira em mim, e que eu faço coisas cruéis com as pessoas, e que eu odeio tudo também, mas nunca foi sobre isso. Desculpa. Eu sempre vim pelo meu. E isso sempre esteve muito firme, muito forte, a ponto de eu me desinteressar pelos outros. Existe em mim um desinteresse, é uma das minhas características. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Igual aquele meme da Inês, um minutinho pra eu beber uma aguinha. E aí, então, eu lembrei disso. A Fernanda, ela acaba dizendo aí que ela faz esse link de talvez o quarto fada entender que ela é uma pessoa que ela coordena o grupo Gnomo por conta dessas falas do Bin. Vamos ver como vai acontecer isso, como vai ser o paredão de hoje, como vai ser essa formação. Sim. É um paredão muito... eu falo não só sobre o paredão que tá acontecendo, mas a formação que vai acontecer logo depois com a prova do líder. É uma coisa muito rápida. Eu espero criatividade, mas eu acho que eu não vou ter não. Esperei tanto de tanta coisa nesse Big Brother e não tive. Mas aí você fica tranquilo. Não fica assim, não. O 25 vem aí. O pessoal tá falando pra gente se inscrever em dupla. Querem ver a gente lá no Big Brother 25? Isso? Vai se inscrever? Eu não falei nada, nem eu não falei nada. A única coisa que eu falei é que a gente volta o quê, Marcelo? A qualquer momento. Um beijo.